Vamos estudar hoje Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 5. Capítulo 4 nós já estudamos. Nós vamos estudar os fatos relacionados ao Sermão do Monte. Então, capítulos 5, 6 e 7, eles são uma trilogia. São 3 capítulos que falam do mesmo assunto, que é o Sermão do Monte. O Senhor Jesus, ele estava além do Jordão, do Rio Jordão, e ele vai para uma montanha. Eles estavam num vale, e aí ele sobe uma montanha. Nós não sabemos o nome dessa montanha, ficou conhecido como o Monte das Bem-aventuranças, ou o Monte, o Sermão do Monte, porque ele vai até uma montanha e ele se senta em algum lugar e começa a ensinar aquela multidão. Eu imagino que Jesus era um homem com uma voz muito forte, porque ele sempre estava pregando na multidão. Ele pregava até num barquinho adiante no mar. Imagina o mar, o barulho que faz, e ele conseguia alcançar essa multidão pregando. Era um homem de gogó. Então agora ele vai pregar para uma multidão e ele vai começar com as bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança significa feliz. Bem-aventurados quer dizer os felizes. Felizes as pessoas que... Aí ele vai citando qual seria o motivo da felicidade dessas pessoas. Talvez você já tenha gastado muito tempo, energia da sua vida tentando buscar felicidade. Conseguiu? Não. Só alguns momentos. Essa vida é uma vida de alguns momentos de felicidade e muitos momentos de tristeza, de angústia. Felicidade não é algo que se busca, como dizia o filme antigo, né? Felicidade, do Gregory Peck, né? Aquele preto e branco ainda. Felicidade não se compra. Um bonito filme para assistir, no meio de tanta coisa que existe hoje em dia, né? Ainda tem alguns filminhos do passado que são bons. Felicidade não se compra. Eu diria que felicidade não se busca também. É uma busca inútil você tentar ser feliz. Porque você está num mundo em que qualquer coisa pode dar errado. A felicidade que você busca pode se diluir no meio de tanta tristeza. Então, mas que mensagem é essa que diz que você não deve buscar felicidade? Eu digo que você deve buscar Deus. Você deve buscar uma pessoa, não um sentimento. Felicidade é um sentimento. Felicidade é um estado de espírito momentâneo. Ninguém conseguiu felicidade permanente nesse mundo. Por mais que você tenha coisas que te dão certo conforto, essas coisas tendem a se desgastar, a acabar, ou você tende a enjoar dessas coisas. Tem até um site de vendas que se chama enjoei.com. É bem sugestivo, né? Enjoei, estou passando para frente. Porque assim somos nós. Nós precisamos não apenas de cobrir o nosso corpo com roupas. Nós precisamos de novas roupas. Nós não precisamos apenas proteger nossos pés do chão. Nós precisamos de novos sapatos. Por que isso? Porque nós realmente não somos felizes. Nós não somos felizes. E esse é um texto que ele não está incentivando você a ser feliz.
Ele está dizendo quem é feliz. Não é algo que você vai tentar reproduzir para buscar a felicidade. Não. É alguém que por alguma razão que nós vamos explicar, ele já é feliz. Ele não precisa buscar felicidade. A felicidade dele consiste em outras coisas. Esse é um texto bastante... Ele é bem bonito, mas ele é muito mal compreendido. Assim como a lei de Moisés. A lei de Moisés, muitas pessoas acham que é para se esforçar para cumprir, para alcançar Deus. Não. A lei de Moisés, ela serve para dizer que nós nunca vamos conseguir chegar a agradar a Deus. As bem-aventuranças não são para a gente imitar essas virtudes e aí nós vamos ser felizes. Não. Essas bem-aventuranças dizem como vai ser o reino do Senhor Jesus Cristo na terra e no céu por toda a eternidade. As pessoas que fazem parte do reino de Cristo Jesus, elas serão dessa maneira. Enquanto isso, nós podemos... É igual quando a gente vê... Bom, tem gente aqui que gosta de carne assada, não tem? O seu Dionísio já levantou a mão lá. Então, é quando a gente está com bastante fome e alguém está assando uma carninha e aquele cheiro lá começa a salivar nossa boca, né, cara? Babar. De tão gostoso que é. Só de pensar na sensação de encher a boca com aquela carne assim, que gostoso, né? Tudo bem, se você quer alface, se sente esse sabor só de ver um alface, né? Um alface. Mas aqui, essas bem-aventuranças é para te dar água na boca. Essas bem-aventuranças são para você olhar e falar, como seria bom ser assim? Que delícia seria ter essas virtudes na minha vida, se houvesse uma transformação interior na minha vida e eu fosse desse jeito. Mas como a gente prega para animar e para desanimar, eu vou dizer, você não vai conseguir. Isso aqui não está acessível a você, nem a mim. Enquanto você estiver nesse corpo mortal, com a natureza caída de Adão, de Eva, você não vai conseguir ser essa pessoa. Jesus Cristo é essa pessoa. E Ele está preparando os seus súditos, as pessoas que estarão no seu reino, para dizer como elas serão. Até que venha esse reino em que Ele vai estabelecer um reino de justiça e de felicidade completa, nós podemos contemplar. Aí vai dar mais vontade ainda de estar nesse reino. Tá bem, meus irmãos? Então não confundam as coisas. Não é algo a ser imitado, porque é impossível. Eu até gostaria, você também gostaria, mas você vai esbarrar todo dia, diariamente você vai esbarrar na sua natureza pecaminosa, e aí você não consegue. Vamos fazer um teste, vamos pensar um pouquinho nesse texto, tá bom? As bem-aventuranças têm a ver com recompensas. Quem for dessa maneira, vai receber isto como prêmio. E aí, como nós gostamos sempre de um prêmio, a gente quer fazer de tudo para conseguir. E a gente já tem visto tantas histórias que beiram ao ridículo, na verdade, né? Mas são histórias que tem por aí, do Papai Noel, por exemplo, em que a criança vai ganhar um presente, não vai? Vai ou não vai? Depende. Depende do quê? Do comportamento.
Você era o tipo do garoto que recebia tudo, né? Você sempre era bem comportado, né? Se você fizer isto, você vai receber o seu presente tão desejado. Coitado do menino, da menina. Não tem jeito, não dá para receber. Ninguém consegue. Então, nós não estamos pregando sobre Papai Noel, só estamos falando que as pessoas sempre têm uma ideia de eu faço isso e eu tenho uma recompensa. E é muito bom, só que a gente não consegue ter essas recompensas quando dizem respeito a virtudes, bondade. Você vai ser bom e aí você vai receber como recompensa esse prêmio. Eu tenho momentos de bondade, mas o Senhor Jesus disse para o jovem rico: por que você, complete, me chama bom? Por quê? Bom só tem um, é Deus. Ou seja, se você está me chamando de bom, isso quer dizer que você está me chamando de Deus, é isso mesmo? Jesus falando, né? Bom só tem um, Deus. Eu continuo e vou continuar falando, aquele homem é um bom homem. Quando a gente fala, é um bom cidadão, é um bom sujeito, é uma boa pessoa, nós sempre estamos equalizando as pessoas de uma maneira em que elas não são tão ruins. Então, na nossa sociedade, só o fato de não ser tão ruim, você já pode chamar a pessoa de uma boa pessoa, não é assim? Porque o nosso nível é muito rasteiro. Uma pessoa boa mesmo nós não conhecemos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é bom. Tá bom, tendo dado esse ânimo para todos vocês, vamos estudar o Sermão do Monte, que tem a ver com recompensa. Versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Alguém pode ler? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então Jesus viu uma multidão. Nós já vimos que o Senhor Jesus começou a ganhar fama, curar pessoas, e ele estava lá na região da Galiléia, Decápolis, que são 10 cidades. Também andou por Jerusalém, Judéia, e agora ele está numa região onde tem uma montanha, eles estão num vale, e ele viu aquelas multidões e ele sobe para o monte. Para fugir delas? Não, para atraí-las. E ele atrai essas pessoas porque no monte, na palavra de Deus, muitas coisas têm significado. E a geografia, a topografia, que é o estudo das montanhas, ela tem um significado. Então, entre estar num vale, num monte, qual é mais nobre? Monte, evidentemente. Até aqueles que estão em situação de batalha, quem está num vale, no monte, quem leva vantagem? Quem está no monte. Assisti um filme de guerra aí, não sei quantos viram, não lembro o nome dele também, que deram uma missão suicida para os soldados. Tinha os inimigos que vinham pelo monte e eles foram colocados lá no vale. Eu só, como pode ser isso aí? Aí vinham os inimigos e eles atiravam de cima para baixo e os de baixo nem sabiam de onde que vinha, né? Só sabia que vinha de cima e eles não conseguiam se defender. O Senhor Jesus, ele vai para o monte, algo nobre, mostrando que essa mensagem não é rasteira. Essa mensagem não é uma mensagem do vale, é uma mensagem do monte. E ele sobe no monte e dá uma magnificência para essa mensagem. Ele eleva essa mensagem. E as pessoas poderiam sentir, nós estamos aqui bem no alto. E essa mensagem também é uma mensagem alta, digna. E é uma mensagem até inalcançável. Não dá para atingir esses princípios. Saiba disso. A palavra de Deus, ela tem princípios que você não alcança. Você está
engatinhando, você está caminhando, tentando conhecer melhor o Deus dessa palavra. Mas é uma mensagem magnífica demais para nós seres humanos. A tal ponto que o Senhor Jesus, quando estava num barco e numa pesca maravilhosa, um dos discípulos, que foi Pedro, né? Ele fala o quê? Afasta-se de nós, porque nós somos pecadores. É muita glória para nós. Nós não conseguimos ficar perto de um Deus tão santo como é o nosso Deus. Aí o versículo 2, e ele passou a ensiná-los dizendo. Então notem que ele não está discutindo opiniões. E algumas pessoas acham que o cristianismo é discutir opiniões. Não, o cristianismo já está pronto, formado. A palavra de Deus não é um livro para a gente discutir opiniões. É um livro para você ouvir e aprender. Se você não quiser aprender, então, como alguns fazem, cai fora. Aí você está rejeitando Deus e a sua palavra. Mas uma vez que você chega diante dessa palavra, é para aprender. Tem alguém que fala? Sim, Deus levantou pessoas que falam. Agora, nesse momento, alguém está falando. Mas é alguém que também, ao falar, está aprendendo junto com todos vocês. Eu também quero aprender. Então, essas palavras não são as minhas palavras. Não fique bravo com o mensageiro quando ele apenas leva uma mensagem. Então, essa é a mensagem de Deus para nós. E Ele passa a nos ensinar. Vamos ser bem coerentes, bem sinceros quanto a essas mensagens. Vamos ver se dá para praticar isso que Ele está falando. E a gente vai, eu já adiantei, né? Mas você vai sentir isso durante o estudo. Você vai sentir que não dá. Não dá. Naquele esporte maravilhoso chamado boxe, que foi substituído por uma sigla que eu nunca sei, eu nunca acerto, MMA, aí eu falo UFC, eu falo, não, UFC é a organização, MMA é a categoria, eu falei, é boxe, boxe resolve tudo. Mas alguns não são da época do boxe. Mas o boxe era assim, tinha os rounds, né, que eram as etapas de luta, e um tenta acertar o outro, e tem mais regras do que as lutas atuais, e nem sempre a vitória era quando derrubava o outro. Às vezes não acontecia, mas tinha aí, eu não sei quantos rounds tinha. Eu ia falar 21, mas eu acho que é muito, né? Não sei se era isso. 15 rounds. E às vezes não saía nada, era aquela luta só de tentar aqui, tentar ali, alguma coisa, e o outro, ninguém derrubava ninguém. E no final saiu um vencedor. Como é que sai o vencedor? Porque tem juízes lá que eles estão marcando cada tentativa, cada movimentação e tudo mais. Aí tem as pontuações. O desempenho. Aí tem, né, um recurso no boxe que é jogar a toalha. E aí muitos já essa expressão sem saber o que é. Jogar a toalha. Então, às vezes, um oponente estava apanhando tanto, que o treinador ele falava, não, isso aqui não vai terminar bem, ele não vai ter chance de ganhar, não tem chance. E eu preciso conter os danos do meu atleta, porque ele vai ter outras lutas. Então, antes que ele receba um golpe final, que é chamado de nocaute, obrigado. Ele pegava a toalha branca e jogava no meio do ringue. Jogar a toalha branca. Aquilo era um aviso para o juiz.
nós desistimos, nós paramos. Porque meu atleta está apanhando tanto que não vai dar em nada. Então nós preferimos jogar a toalha branca e dar a vitória para o outro. Reconhecer, na verdade, a vitória do outro. Meus irmãos, as bem-aventuranças é jogar a toalha branca. Não adianta, você não vai conseguir. Então, é jogar essa toalha e dizer: Senhor, eu estou acabado. Mas na tua graça, no teu cuidado, eu quero ser como o Senhor é. E em Cristo Jesus nós podemos ser o que Ele mesmo disse que seremos um dia. Vamos lá então, começar com essas bem-aventuranças. No versículo 3, alguém pode ler? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então, são 8 bem-aventuranças, o que é bem diferente, porque a Bíblia ela sempre fala uma sequência de 7, né? As bem-aventuranças são 8 bem-aventuranças. Felizes são. Aí ele diz primeiro, felizes, porque bem-aventurados quer dizer felizes, os humildes de espírito. Em outra versão diz o quê? Os pobres. Ele não está dizendo pobre na questão material. Felizes são os pobres. Não, ele está falando felizes são os pobres de espírito. Quero dizer que tudo que está aqui nas bem-aventuranças é o contrário do que o mundo prega, tá? Então isso aqui já é algo estranho para nós, porque tudo que o Senhor Jesus disse vai de encontro ao que o mundo ensina. Aquilo que você aprende e talvez aquilo que você está buscando, inclusive. Você já viu uma pessoa com presença de espírito? O que é uma pessoa com presença de espírito? Alguém dá uma ideia? O que é uma pessoa que ele lá tem presença de espírito? O que é isso? É uma pessoa que aonde ela chega, como se diz, ela chega chegando. É uma pessoa que ela não é tímida, ela não se sente deslocada, desalojada, ela chega dominando a conversa. Se tem uma rodinha e uma pessoa está chegando, ele vai saber, chega aqui, ele chega com a presença de Espírito, ele é. O mundo ensina isso? Ah, sim. O mundo ensina isso. Não importa as coisas até erradas que ele fala, mas se é uma pessoa de presença de Espírito, é uma pessoa que todo mundo quer ser igual a ela. Então as pessoas mais tímidas, mais retraídas, elas não são pessoas de presença de Espírito. São pessoas apagadinhas. Eu nem sabia que você estava aqui. São pessoas anônimas, que se passam desapercebidas. O mundo quer pessoas de presença de Espírito. E o Senhor Jesus disse: felizes são os que não têm presença de Espírito. Os pobres de Espírito. Felizes são as pessoas humildes. Pessoas humildes são pessoas dependentes. As pessoas de presença de Espírito são pessoas, não é que elas são, mas elas aparentam ser pessoas autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Eu dou conta do recado sozinho. Deus não quer que você seja esse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa tem um monte. Ou pessoas que pensam que são assim. Mas Ele está procurando pessoas pobres de espírito. Pessoas humildes. A palavra de Deus diz: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus vai estar cheio de pessoas humildes, porque elas vão reconhecer Deus. Nós dependemos dele. Hoje as pessoas zombam de Deus, elas zombam da palavra de Deus,
E elas nem têm medo disso, porque elas são pessoas autossuficientes. Como é a sua vida? Tenho certeza que em algum momento você já tentou ser humilde. Não é muito difícil ser humilde quando a gente está perto de alguém com muita capacidade. Porque aquelas pessoas com muita capacidade, elas meio que abafam a gente, né? Os argumentos que elas têm, o modo como elas falam, ou também quando uma pessoa tem muitos recursos materiais, não é tão difícil a gente, como se diz, baixar a bola, né? A gente ficar pianinho, a gente ficar tranquilo, sem querer mostrar muito, porque sempre tem alguém mais do que a gente, alguém mais inteligente, mais influente, mais falador, mais rico, mais capacitado. Mas o humilde de espírito, ele não depende de ter alguém acima dele, ele já se coloca abaixo. O humilde de espírito é aquele que, como o Salmo 131 nos mostra muito claramente, é igual um bebê depois que mama. Como que é o bebê depois que mama? Ele desmonta. Alguns dormem mamando mesmo, né? Mas ele fica tranquilinho. Vamos ver o Salmo 131? Alguém pode ler? É um salmo bem pequenininho, mas tão poderoso, né? Então, 3 pessoas podem ler. Eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o humilde de espírito. Ele não é arrogante, ele não busca as coisas grandes demais para ele, ele fez calar e sossegar a alma dele, como uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe, depois de mamar. Espera, ó Israel, pelo Senhor. Deus quer que você espere nele. E para que você espere nele, você tem que, colocar toda a sua alta tensão no nível baixo. Sossegar a alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é o humilde. Quando diante de Deus ele se aquieta, se abaixa, tranquiliza a sua alma. Eles colocam até nome nas coisas, né? O SPA é a síndrome do pensamento acelerado. Quem que tem esse negócio aí? Hoje as pessoas têm um pensamento acelerado. Você tem muita coisa para tratar ao mesmo tempo. Como é que quando você tem um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, você consegue fazer? Você não consegue. Só que a mente consegue tudo. A mente consegue pensar, né? Num monte de coisa ao mesmo tempo. E aí você tenta acompanhar a sua mente, mas você não consegue acompanhar a sua mente. A sua mente é muito cruel. A sua mente é turbinada. E ela é muito rápida. E hoje tem técnicas para tentar diminuir a velocidade do cérebro. Porque a síndrome do pensamento acelerado faz mal. Inclusive começa a afetar seu batimento cardíaco. Você começa a acelerar e de repente você está numa energia de alguém que está correndo. Só que você está deitado na cama, tentando dormir.
Nós estamos vendo jovens com ataque de pânico, de ansiedade, hiperventilação, taquicardia. Nós estamos vendo pessoas com um monte de sintoma, de um monte de coisa, e fazendo um monte de exame e não tem nada. Nada aparece. Mas está aqui, doutor, está aqui, eu tenho certeza, está tudo aí. Então você precisa refrigerar. É para isso que tem nos carros uma ventoína. Ela não funciona direto, funciona? Não. O carro aquece, aí tem o arrefecimento. Aí liga aquela ventoína. Tem um sistema de água ali que corre para esfriar o motor. O motor não pode funcionar assim o tempo todo. A mecânica diz isso. Agora, nós estamos querendo ir contra todo pensamento. Nós achamos que o nosso organismo dá conta. Não dá. Não dá. Você tem que fazer uma coisa e pensar naquilo. Tranquilizar seu coração. Tranquilizando a sua alma, seu coração. Você está fazendo um bem para o seu sistema coronário, que é o coração mesmo, físico. Ele vai tranquilizar. Tem pessoas que não conseguem se tranquilizar, elas são muito agitadas. Mas parece uma pessoa calma. Já viu aqueles carros assim, tipo Velozes, como é? Velozes e Furiosos? O carro está parado, lá no semáforo, lá, antes da largada. O carro está parado, mas como que ele está, aquele carro? Roncando. Ele está roncando e tremendo. Quando der a largada, vai queimar asfalto, sai fumaça para todo lado e ninguém segura. E assim somos nós muitas vezes. Ele é tão calminho, não é? Você não viu quanto que ele está roncando e tremendo. Uma vez tinha uma irmã em Cristo, mas ela era tão doce, tão calminha. A gente ficava perto dela, era maravilhoso ficar perto dela. Mas ela começou a sentir mal, umas coisas aqui, outra ali. O que será que era? Foi ao médico, um clínico geral. O médico falou assim: dona, a senhora está entrando em ebulição, qualquer hora a senhora explode. Tão calminha, mas estava a ponto de explodir. E algumas pessoas são assim. O seu corpo está paradinho, mas a sua mente vai, qualquer hora, a tampa vai... Como que a gente vai alcançar isso, meus irmãos? Como a gente vai alcançar a paz da alma que nós tanto ansiamos? Só em Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Tranquilize o seu coração. Pessoas falam uma coisa, você já está pronto a entrar em ebulição. Você viu uma criança fazendo uma coisa, arrastando um móvel que não era para arrastar, você está pronto para explodir. A porta fez... Em vez de você ir lá e pegar aquele óleo Singer, alguém ainda tem óleo Singer em casa? Tem lá? Em vez de você pegar o óleo Singer e colocar lá na borboleta, lá na fechadura dobradiça, você está entrando em ebulição e vai lá e dá um chute na porta. Eu não estou falando de ninguém, né? Estou falando de todo mundo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ah, mas Jesus chegou quebrando tudo lá. Aí você acha que você pode ser igual também, né? Meus irmãos, aquietai-vos, tranquilize sua alma, busque no Espírito Santo, para você começar a trilhar
esse caminho de humildade, para ser humilde. Enquanto você estiver pensando, mas ele vai conseguir uma nota melhor que a minha. Nesses anos todos aqueles que são professores sabem que o ótimo aluno, ele é um problema. Aluno ruim é tranquilo de lidar, mas o aluno bom é um problema, porque a nota é 100 ou 10, né? Ele tira 99, ele vem brigar com você. Por que eu tirei 99? O aluno ruim tirou 71, ele vem, professor, muito obrigado. Glória a Deus. Eu passei a média, eu atingi a média, passei eu sou. Mas aluno bom, não é assim, Simone? Não é assim, Raíssa? E aí, Maria? É assim mesmo? Não é, dona Tânia? O aluno bom é assim, ele é muito agitado. Ele tem que estar no topo sempre. Ele tira 99, ele acha que o mundo acabou. E se ele tirar 90 e o outro tirar 92, aí acabou o mundo mesmo para ele. Ele não pode admitir uma coisa dessa. O reino dos céus não vai ser um lugar assim, de competição, hipercompetitivo. Teve um país, né, um lugar de umas crianças, eu não sei se é África ou qual outro país, mas chegou lá alguém de uma ONG, né, uma organização que ajuda comunitária, aí foi brincar com as crianças. E a brincadeira era essa, aí tem, não sei se era bandeirinha ou o que, naquelas brincadeiras. Aí as crianças não faziam nada que o instrutor falava. E o que está acontecendo? Corre! Não, porque na cultura não tinha esse negócio de competição. Eles não entendiam porque que um tem que ganhar do outro. Porque que um tem que chegar na frente. Porque era assim, um corria, o outro estava para trás, ele parava para buscar outra criança para ir junto. Não, você não pode fazer isso, você tem que ganhar. Ele falou que não entendia porque eles tinham uma visão comunitária. O que eu faço, o outro faz. Se eu recebo, o outro recebe. E era natural da cultura. E ele falou, agora entendi. Não existe competitividade nessa cultura. Agora, imagina que é um norte-americano, né? Você já viu os filminhos assim, né? Que o filho cresce todo traumatizado porque o pai acha que ele tem que ganhar, tem que... Não é assim? E nós ganhamos um pouco disso também. Nós temos que chegar antes de todo mundo. Nós temos que ser os melhores. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. As pessoas na nossa sociedade que estão chegando primeiro, elas estão felizes? Não. Elas têm que manter o primeiro lugar. E a coisa difícil é chegar em primeiro lugar numa competição. Porque na outra todo mundo está esperando que você é o favorito, não é assim? Ele é o favorito. E vem uma pressão sobre a pessoa. Isso em todas as áreas da nossa vida. Então só nessa primeira bem-aventurança deu para ver, não é para mim. Porque eu sou acelerado no pensamento. E o humilde, ele é tranquilo. Mas vai dar o dia e como que eu vou fazer? Eu vou perder essa oportunidade. O humilde não. Deus vai dirigir. Deus proverá. Deus vai dar o que eu preciso. Está lá Abraão subindo com o filho dele para o monte para sacrificá-lo. E o menino pergunta para ele, né? Nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o sacrifício? Se Abraão tivesse esse pensamento acelerado, ele ia estar muito ansioso. Mas ele responde: Jeová Jiré. Jeová Jiré, que quer dizer Deus proverá. O que a gente não sabe no Antigo Testamento, e a gente descobre no Novo Testamento sobre esse evento, é que na mente de Abraão, ele já tinha matado Isaac.
E ele cria que ao matar Isaac, Deus ia fazer o quê? Ia ressuscitar. Porque Deus falou que não ia ser de Ismael, mas ia ser de Isaac. Ele era o filho da promessa. Se ele é meu único filho, o filho da promessa, então, se ele morrer, Deus vai ressuscitá-lo. E o coração dele estava totalmente descansado nisso. A da esposa dele não estava descansada. A mente dela estava borbulhando, pensando: o que eu vou fazer? O meu velho já está velho, eu sou velha. E aí nós não vamos ter filho. E para completar, eu sou estéril. E aí Deus falou que vai dar um filho da promessa. E o que eu vou fazer? Abraãozinho, me ajuda, você não ajuda em nada. Aí ela pensa, que ela não para de pensar. Daí ela tem uma ideia. Qual é a ideia dela? Vou resolver o assunto. Vou resolver o assunto. Como? A minha serva, como que eu não pensei nisso? Agar é minha serva. Na cultura podia isso, não tinha problema. Então, a minha serva, vou fazer assim, ó. Abraão deita com a minha serva e ela vai ter um filho dele, que vai ser o meu filho. Olha que legal! Ela pensou isso daí. A Sarai, Sara, né? Ela pensou nisso e ela resolveu, porque ela é uma pessoa que pensa. Hoje não se fala muito que precisamos de gente proativa. O que é proativo? A pessoa que ela se antecipa aos fatos, aos problemas, e ela é pró, ela ajuda a resolver, ela tem uma atividade. E nós estamos com um monte de gente super ativa, pessoas que são bem ativas, mas nós temos poucas pessoas que param tudo, vão para um canto orar, só orar. Quando acontece isso, é como Ana, que queria um filho e não podia ter filho, mas ela orou ao Senhor e falou: quando eu tiver um filho, eu vou entregar para o Senhor. E ela estava lá na casa do Senhor, orando. Aí o sacerdote, marido dela também, talvez pensando isso, eles falam o que sobre ela? Está bêbada. Por que ela estava bêbada? Estava sentada lá, prostrada num canto, mexendo a boca, então está falando sozinha, bêbada. Está bêbada. Ela estava bêbada? Não. O que ela estava fazendo? Estava orando. Orando e esperando no Senhor. E o Senhor abençoou. Então nós não estamos precisando tanto de gente ativa. Você já tem um monte. Nós estamos precisando de gente mais calma. Gente que para, que ora. Nós não estamos precisando de lebre, que fala: eu vou ganhar a corrida. Mas lebre não aguenta, né? Ficar só correndo. Tem que visitar os amigos. Tem que sair da corrida e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou correr, mas meu oponente, a minha oponente é tão lenta. É quem é o oponente? A tartaruga. A tartaruga é muito calma, porque eu vou ganhar tranquilo. Dá tempo de eu tomar um cafezinho aqui e ir lá. E o que acontece no final? Vou contar o final da história. O que acontece no final? A tartaruga vence a lebre. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Então o Senhor está falando isso. A palavra de Deus nos diz no Isaías capítulo 40, vamos terminar com isso. Os jovens são acelerados? Não. Os velhos não, né? Então os velhos querem acelerar agora, né? Mas a gente já sabe do que dá, né? Vocês já viram esses vídeos dos velhos tentando fazer coisas que os moços fazem? Os desastres que acontecem, né? Mas veja os jovens, eles são bem acelerados. Alguém pode ler Isaías 40, versículo 29? Paz forte ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus multiplica as forças de quem não tem vigor. Humilde de espírito. Eu sou fraco, mas o Senhor me fortalece. Versículo 30. Até os jogos se cansam, e os moços tropeçam e caem. Por que são assim? Porque eles são hiperativos. Eles se cansam fácil. No futebol a gente brinca assim, né? Que tem aqueles que são jovens e correm muito, mas correm atrás do quê, né? E tem o mais experiente, que não precisa correr muito. Ele mais administra. No esporte muitas vezes acontece isso. Acaba levando a vantagem. Mas os jovens, eles se cansam, eles se fatigam. Eles caem de tão exaustos, porque eles estão muito ativos. Agora, versículo 31, o que diz? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então é assim, você quer esperar no Senhor? Espera, ó Israel, no Senhor, como diz o Salmo 131. E agora Isaías 40, nesse versículo, fala para nós esperarmos no Senhor. Nós vamos levantar voo como águia, né? Notaram então que nessa primeira bem-aventurança já mostra algo totalmente contrário ao que o mundo te ensina? Então fica bem esperto com o mundo. O mundo gosta de te empurrar para a fogueira. O mundo quer estragar com a sua vida. Mas o Senhor tem a solução correta para você. E a solução correta é descanse. Descansa sua alma. E o Senhor vai te dar uma escapatória. O Senhor vai te ajudar. Que Deus abençoe os irmãos. Estudamos bem pouco, mas eu acho que vale a pena, né? Essa primeira bem-aventurança. Felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tranquiliza a sua alma. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra. Pedimos a Pai, ajuda-nos a descansarmos no Senhor, a buscarmos toda a saída dos nossos problemas na Tua palavra, em Ti, na oração. Acalma nossa alma, Pai. Nós agradecemos por Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. E nele nós podemos ter descanso. E é no nome dele que nós oramos.